Olá, eu sou Bel Cristine e esse é mais um podcast Estúdio 1. Olha, ela é filha do Beto e da Valdira. Nossa convidada de hoje é a irmã da Estela, da Denise, mãe do Pedro. E o currículo dela é tão extenso que se eu for falar de todas as especializações e cursos que ela tem, eu vou ficar o Estúdio 1 inteiro falando. Então eu vou deixar que ela se apresente para vocês, resuma essa parte profissional, mas já de antemão adianto que ela é psicóloga de formação e a nossa convidada de hoje é Andréia Abreu. Seja muito bem-vinda ao Estúdio 1. Meu Deus, que honra, né? E quando tu começa a apresentar assim, o meu currículo, meu peito vai enchendo igual passarinho. Eu digo, meu Deus, essa sou eu, né? Essa sou eu. Então, minha formação de base é psicologia. Depois fiz pós-graduação na área. Todos os cursos, na verdade, são voltados para a gestão de pessoas, né? Teve um momento da minha vida que eu me apaixonei ali pelos números, devido às empresas não terem esses números, então eu fiz controladoria. Claro que de uma sala de aula de 50 advogado, economista, contador, administrador, eu estava lá como psicóloga. Mas hoje, né, o meu trabalho realmente é bem voltado para essa área da psicologia organizacional, desenvolvimento humano. A gente vai falar muito sobre os cursos, né, que a Andréia Abreu tem, sobre o trabalho dela especificamente. Mas antes de a gente falar sobre o teu currículo, sobre essa parte da mentora Andréia, é muito interessante olhar o teu histórico profissional, a tua escalada profissional e perceber que tu já estiveste do outro lado da moeda porque tu já foste colaboradora de empresa também. O começo da tua carreira profissional foi sendo colaboradora de empresas. Sim. Fala um pouquinho pra gente desse teu trajeto até o momento, porque isso é muito importante para quem está acompanhando a gente também. Tá. Eu comecei como vendedora, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, não era por uma necessidade financeira, mas era por uma necessidade de autonomia, né? Eu sempre fui muito independente, né? Então eu trabalhei como vendedora, trabalhei como estoquista, trabalhei para o Boticário, trabalhei promotora da Parmalat, trabalhei para a loja da Mormai, fui vendedora e depois eu fui... né, vendo que as vendas era a arte da gente entender de pessoas. Então, eu saí da venda direta, mas eu tive que aprender a me vender. Vender o meu serviço, vender o meu trabalho, né? Então, foi essa trajetória das vendas que também contribuiu na minha própria formação da psicologia. Porque... Exato, eu ia te perguntar onde a psicologia entrou nessa história, né? A psicologia entrou dos sinais que o cara lá de cima dá pra gente. Eu tinha porque ela já faleceu, essa amiga. Ela é filha de uma professora, é a Fernanda, né? Ela é filha da dona Mamédia, aqui em Garopaba. E a Nanda, eles tinham uma banca. E aí a Nanda cuidava dessa banca e eu, às vezes, ia lá no meu período da tarde, passar a tarde com ela. E tinha 2 livros de Joseph, que se chama O Poder Cósmico da Mente e O Poder do Subconsciente. Naquela época eu ganhava R$20, mais ou menos, de mesada, e o livro custava uns 35, então eu precisava de juntar as mesadas. 3 meses de mesada, e não ia dar tempo, porque os caras iam passar e eu pegar os livros. E aí a Nanda a gente escondeu. Eu não me orgulho dessa história, mas a gente fez isso. A gente escondeu o livro. Vamos deixar aqui, quando tu tiver o dinheiro, tu pega. E aí eu comprei um e depois comprei o outro. E eu tenho eles até hoje. Uau. Então, assim, eu deveria ter 13 para 14 anos isso. E é isso que hoje eu prego muito, assim, para as pessoas que... né, não sei se pregar é a palavra correta, mas que eu tento alertar a mente das pessoas é que a gente tem os sinais. Por que aqueles livros me chamaram tanta atenção, né? O poder cósmico da mente, o poder do subconsciente, já era algo não lógico, vamos dizer assim, né? E então, como eu tinha essa curiosidade, eu tinha isso dentro da minha mente. Só que eu sou filha de pedreiro, né? Meu pai era pedreiro, então o desejo dele é que a gente fizesse engenharia civil ou edificações. Claro. E então eu fiz o vestibular para psicologia sem falar para ele. Então, assim... Eita, Beto! Então, assim, eu falei que ia passar um dia em Tubarão, eu sou da época da ACAF, que a gente tinha que passar um dia fazendo vestibular. E fui com a Fernanda, né? A mesma da banca, eu, a Fernanda e a Grace, que é a tia dela. E aí a gente passou um dia em Tubarão, fiz o vestibular e falei que tinha passado um dia. Só que ela, como tinha banca, naquela época o resultado vinha pelo Diário Catarinense. E eu já estava trabalhando na loja da Mormai, ela entrou loja dentro, com aquele jornal balançando que eu tinha passado para psicologia. E meu desespero era, como eu falo pro meu pai que eu passei para psicologia?
né? Sendo que o desejo dele era que a gente fosse para a área das ciências exatas, assim. E então, assim, eu banquei, né? Por questão de honra, os 6 primeiros meses, não que ele não tivesse condição financeira, mas ele não via a psicologia como uma profissão que uma filha dele iria se sustentar. Uns anos atrás isso era nós estamos falando de 1999. É. Né? São 24 anos praticamente atrás. Então, eu falei, não, mas eu quero psicologia, eu quero ajudar as pessoas sem cortar e costurar. Esse era o meu lema. Eu quero poder contribuir na vida de alguém sem ser enfermeira, dentista, médica. Entendi. Porque como eu tenho muito medo de sangue, eu falei, quem sabe eu consigo ajudar de outra forma, né? Então, entrei na psicologia por esse viés de querer ajudar o outro sem ser cortar e costurar. Essa era a minha frase. Gente, que impressionante. E por falar em viés, a psicologia, ela é algo muito relacional, né, Andréia? É muito humano, muito que aproxima muito, que traz muita empatia, muito altruísmo de se colocar no lugar do outro. Somando a tua escalada profissional à psicologia, chega o desenvolvimento humano. Chega a Andréia Abreu, que foi lapidada e tem sido lapidada até hoje, com essa paixão e o coração ardendo pelo desenvolvimento humano no mundo corporativo, dentro das empresas. Como é que foi esse ingresso teu também, direcionando a psicologia para esse lado mais corporativo? Quando comecei a psicologia, eu tinha essa certeza que eu queria ajudar, mas eu também tinha uma certeza de que eu não queria clínica. Eu dizia assim, não sei, eu não me identifico com a área clínica, Entendi. Com o receio de eu perder o controle da situação. Porque na terapia individual, o paciente ele pode mentir e omitir. Sim. E se ele mentir e omitir, ele não contribui para o processo. Claro. E como eu levo muito a sério o meu profissional, isso para mim era uma coisa que me fazia perder o controle da situação. Claro. Então, quando eu estava estudante de psicologia, eu fiz estágio em todas as áreas que eu podia fazer, obrigatórios e não obrigatórios. Eu fiz estágio em presídio, eu fiz estágio em escola, eu fiz estágio jurídico, eu fiz estágio educacional, eu fiz o estágio clínico, porque tinha que fazer, eu fiz estágio na Promenor, que eram adolescentes que cometeram pequenos delitos. Tu querias ter certeza de onde tu ia? Eu queria ter certeza. E o mundo corporativo me chamava muita atenção. E aí eu era monitora dos testes de psicologia na universidade. E então eu entendia de todos os testes. E era tipo, né, dominava o campinho dos testes psicológicos. E aí a Canas Vieiras Transportes, uma empresa de ônibus lá em Florianópolis, estavam precisando de uma estagiária. Foi o teu primeiro estágio, né? Foi o meu primeiro estágio. Para aplicar teste nos processos seletivos de motoristas. Foi bem na época que saiu os ônibus articulados. Os 2 ônibus em um só. Sim, que tem a sanfoninha ali. Que tem a sanfona. E aí era uma bateria de teste, G31, G36, R1, eram testes que eram aplicados naquela época. Então, como eu era monitora dos testes, a própria universidade me indicou para essa vaga. Olha só. E eu tive, né, a sorte, o destino, o propósito de conhecer a Renata, que era uma psicóloga formada e que atendia a Canas Vieiras Transportes. Então, lá a gente tinha 3 estagiários, uma estagiária na área educacional, uma estagiária na área social e uma estagiária na área organizacional, na qual era eu que ocupava essa cadeira. Então, eu arranquei já fazendo processo seletivo com 60 homens adultos dentro de um auditório, aplicando teste, prova situacional, fazendo entrevistas. Então, eram 600 funcionários naquela época. Eu não ia ter essa realidade em Garopaba. Né? Então, lá foi o meu primeiro estágio. Lá foi aonde eles tinham o ISO 9001, ISO 14001. Então, uma empresa muito organizada. Sim. Né? Com processo, com qualidade, com rotina, com plano anual de eventos, com datas comemorativas, treinamentos. Então, foi a minha escola prática, né? E foi toda essa bagagem que eu cheguei em Garopaba fazendo o meu primeiro estágio no Supermercado Silveira. Dentro do setor de RH, na parte administrativa, inclusive a gente vai entrar nesse assunto agora, falando sobre portfólio, né? Sobre as empresas, são mais de 180 empresas atendidas, gente, mais de 5 mil horas de atendimento. Essa mulher tem muito know-how para falar sobre desenvolvimento humano. Nesse teu trabalho, nessa tua trajetória aqui em Garopaba, dentro, né, assim, no cerne da empresa, no administrativo, toda cidade tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua cultura. O que tu observas em Garopaba? Eu não vou dizer como um problema,
nas empresas. Mas qual é o maior desafio das empresas hoje? O maior desafio do líder de uma empresa em Garopaba hoje para gerir uma empresa, tu que estás aí por dentro desse movimento que acontece administrativamente? É ele ter o apoio do dono. Esse é a minha maior dificuldade hoje. E é o que quando a gente começou a conversa, né, antes de ir para o ar, isso é o que me desmotiva hoje profissionalmente. É você trabalhar as lideranças e essas lideranças não terem os donos ou a pessoa que mais tem poder de decisão, vamos dizer assim. Às vezes, se não é o dono, é o gerente geral, é o diretor da empresa ou é o CEO. Essa liderança não ter esse apoio para ser desenvolvida e ser apoiada é a maior dificuldade. Porque a gente segue exemplos, a gente não segue conselhos, né? A gente é fruto da nossa educação, os líderes são frutos do que eles presenciam também dentro das empresas. Então, é muito gostoso quando eu atendo uma empresa que o dono participa, que o dono se envolve, que o dono reconhece as fraquezas deles. Entende a importância de algumas... Entende a importância, que ele realmente valoriza o ser humano e não é só da boca para fora. Ele realmente se importa com a pessoa, ele realmente quer ver aquele colaborador bem, ele preza por um ambiente de trabalho bacana, uma alimentação bacana, pessoas se desenvolvendo, né? Porque é muito comum e é cultural o empregador, o empresário, ele sempre achar que ele está sendo lesado. Isso. Tanto que nas entrevistas, assim, são muitas perguntas, por exemplo... Tem filho? Já foi internar? Tu fazias essas entrevistas, né? Fazia. Andréa já foi carrasco de muita gente. Muita gente em Garopaba. Mas eu acho que hoje isso está mudando. Acredito que seja um cenário que esteja sendo mais humanizado. Porque, no meu ver, assim, algumas empresas já estão olhando o colaborador com outros olhos, com olhos humanos. Mas a gente teve um tempo e ainda tem empresas que têm muito essa mentalidade dos... Estou sendo lesado. Será que esse funcionário corre o risco de, como é que falam aqui no português, bem claro, vai me botar no pau, vai me botar na justiça. Então, faz todo um questionário, interrogatório antes, um interrogatório mesmo, né? Antes de contratar na entrevista para poder saber, será que vale a pena contratar esse funcionário ou não? Tem vários pormenores nessa história, né, Andréia? E o que acontece, Bel, é a cultura. Eu sempre fiz muitas perguntas e eu encontro pessoas, porque Garopaba, né, é pequena, uma cidade pequena. Gente, deve ser muito engraçado. Eu encontro pessoas, né, hoje eu atendo o J.R. Danver, o próprio Supermercado Silveira, e eu encontro pessoas que fizeram entrevistas comigo há 20 anos atrás e eles lembram das perguntas que eu fiz. E muitas perguntas que eu faço, ela entra na questão socioeconômica, porque se eu vou oferecer um salário de R$ 1.500 para uma pessoa que é pai, 2 filhos e paga aluguel e sustenta a família, não tem a ver com competência, tem a ver com realidade financeira. Ele não vai conseguir manter a família dele. Então, ele vai nos gerar uma rotatividade e eu não vou atingir, suprir a necessidade dele. As necessidades básicas humanas dele. Financeiro, né, ali. Então, às vezes, é entender que talvez ele sendo servente, talvez ele sendo um garçom, talvez ele indo para outra área, ele iria ganhar mais, né? Então, tem muita questão cultural, da cultura da empresa versus a expectativa do que a pessoa economicamente precisa. E tem também a questão cultural de hierarquia, de clima de empresa, expectativa do colaborador. A gente tem também questão fisiológica. Às vezes a pessoa vai trabalhar numa padaria e se ela tem rinite, ela não vai conseguir ficar naquele ambiente, né? Porque a gente está falando de riscos fisiológicos. Então, o guarda-chuva das perguntas é para contemplar... Eu não sou a favor da pessoa certa no lugar certo. Eu sou a favor do perfil certo. É o perfil, não é a pessoa. Entendi. Ela tem que ter um perfil adequado para o cargo que aquela cultura empresarial está oferecendo. Né? E a gente percebe hoje... Tu continuas fazendo esse trabalho de triagem, digamos assim, nas empresas? Ou tu já está mais... Hoje eu terceirizo. Hoje eu tenho uma parceira, uma pessoa que eu indico em Bituba. Né? Eu indico ela porque hoje ela tem um banco de dados. Sim. Ela tem, né, triagem através de perfil comportamental.
Então, hoje, esse é o forte dela. Né? Eu já fiz isso por muito tempo, mas eu não tenho um banco de dados, eu tenho que usar o banco de dados da empresa. E eu fui direcionando o meu trabalho mais para o desenvolvimento humano mesmo. Sim, porque a gente percebe hoje em Garopaba o ingresso de muitas pessoas de fora, principalmente do Rio Grande do Sul, de outras cidades do Sul ou do Brasil, né? E essas pessoas praticamente dominando o mercado de trabalho como colaboradores. Eu falo porque eu sou usuária de transporte urbano coletivo, e aí a gente entra no ônibus e mal reconhece um sotaque do garopabense. A gente ouve muitos gaúchos, muitas pessoas do norte, do nordeste do país, né? Então tem muito isso também. Vamos falar sobre desenvolvimento humano. A Andréia hoje trabalha com mentoria em várias empresas, como eu falei para vocês já, ela já citou aqui. E a gente percebe aí que ela tem tomado um espaço muito incrível, e eu quero te parabenizar, porque você é mulher, está conquistando esse espaço. Na maioria das vezes a gente percebe ali o teu envolvimento nas redes sociais, estando com pessoas do sexo masculino, por exemplo, ensinando, né, trazendo conhecimento para essas pessoas. E isso é muito importante. A partir de quando isso começou a alavancar na tua vida, o desenvolvimento? Quando tu parou de fazer as entrevistas ali nas empresas e começou a, de fato, focar no desenvolvimento humano. Eu quero ser mentora dessa empresa, eu quero ajudá-los na questão do desenvolvimento corporativo. Primeiro começou por uma necessidade, né? Na época, meu pai fazia hemodiálise. Meu pai era o pedreiro popular que virou político, né? E aí ele teve, por uma questão de valores morais, que isso é uma coisa que eu defendo muito, a gente não pode negociar valor moral. Então, devido a uma decisão do meu pai naquela época, alguém usou a tribuna da Câmara de Vereadores e a pressão dele foi 28/18. Gente do céu. E esse dia, né, essa atividade, essa ação, gerou a ele insuficiência renal. Então, eu era CLT do Supermercado Silveira e CLT da JR Danver, que é a fábrica de óculos da Mormai. E aí o pai passou a fazer hemodiálise. Então, ele fazia hemodiálise 3 vezes na semana. Eu me lancei, naquele momento, psicólogo organizacional. Eu saí das empresas e eu me lancei psicólogo organizacional. Então, eu fazia recrutamento, seleção, treinamento. Só que com o passar do tempo, né, eu fui vendo que fazer tudo não desenvolvia as pessoas. Então, começou por uma necessidade, esse era o meu ganha-pão, era a forma que eu tinha de trabalhar algumas vezes na semana e nas outras levar ele para hemodiálise, né? Então, assim, só que daí com o passar do tempo eu fui vendo que a cereja do bolo está em desenvolver constantemente. Eu gosto de usar a analogia da atividade física. Se eu correr uma vez só, eu não vou ficar trincada. Se eu fizer abdômen uma vez só, eu não vou ficar trincada. Se eu levantar peso uma vez só, não vou ficar definida. Então, é a sequência, é a constância daquilo ali. Então, eu vi que a jornada do desenvolvimento humano, ela veio como um processo contínuo. Então, todos os meses a gente faz treinamento com as lideranças dentro das empresas. Então, isso, assim, Bel, é uma crescente, né? Eu comecei a trabalhar com consultoria o pai faleceu em 2013. Eu comecei a trabalhar com isso em 2011, mais ou menos, né? Os últimos 2 anos ali. Depois disso, eu abri um escritório, na qual eu trabalhava com mentoria em grupo. Então, sempre atendendo empresas, mais de uma empresa ao mesmo tempo, e alguns cursos aberto ao público no geral. Só que daí, de 2020 para cá, eu criei a Jornada do Desenvolvimento Humano, que é essa proposta de treinamentos todo mês com temas diferentes. E agora, de 2023 para frente, eu venho focando muito no desenvolvimento humano individual. Porque o que eu percebi? Que as empresas que eu atendi no coletivo, a grande maioria das decisões depende dos donos. Eles têm um impacto muito forte no comportamento do colaborador. Então, eu venho direcionando o meu trabalho mais para o individual. As pessoas que do tipo, às vezes não sabem o que carreira seguir, para onde que vão, como melhorar. Então, eu falo que agora é uma jornada individual, né, de desenvolvimento humano. Então, isso é um movimento que está fazendo o quê? Uns 3 meses para cá, meus últimos contratos têm sido mais focados nisso. Exatamente. Que interessante, porque a gente sabe que
a nutrição, a psicologia, todas essas ciências que lidam mais com o ser humano são as ciências e são as profissões que vão já estão, mas que vão ganhar muito mais notoriedade e visibilidade no futuro muito próximo, porque a gente tem percebido a decadência emocional das pessoas, a gente tem percebido a resistência que as pessoas têm no cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional. E não adianta, né, André? Quando a gente não tem um tratamento, um cuidado e um acompanhamento, isso reflete na vida de um modo geral, principalmente no ambiente de trabalho, que é o lugar onde muitas pessoas passam maior parte do dia, né? E lidar com vários perfis, com vários tipos de pessoa, com vários comportamentos diferentes, lidar com tudo isso dentro de uma empresa deve ser, sim, extremamente desafiador para quem está à frente, para quem está liderando. Então, esses líderes, eles têm que ter essa necessidade de entenderem, de compreenderem que cada pessoa tem os seus desafios diários e tu tá dentro desse movimento inteiro nas empresas, né? Exato. Tanto que eu sempre parto do princípio do autoconhecimento. A pessoa tem que se autoconhecer. Então, o líder tem que autoconhecer. Porque para ele passar para os colaboradores deles quais são os valores morais dele, ele tem que saber. E ele tem que saber e ele tem que honrar para que eles possam repetir. Outra situação é que a rede social hoje, ela passa tanta informação que o nosso HD não foi feito para tudo isso, né? Quem nos fez, indiferente de religião, quem nos fez, não nos fez para esse excesso de informação. Então, o dono da empresa está com excesso de informação, o líder está com excesso de informação, o colaborador está com excesso de informação. Então, eu costumo falar para os meus clientes que eu faço uma rodinha igual o HD do computador, que você quer salvar mais um PDF e não cabe. É isso que está acontecendo com a gente. Então, eu vou enchendo a minha mente de situações, de imagem, de som, de texto, e eu não sei mais daqui a pouco quem sou eu. O que eu quero, qual é a minha originalidade. Né? Então, identidade, quem tu é, né? Então, eu venho batendo muito nessa tecla, né? Seja você, quem é você. Porque a gente vai, ao longo do tempo, carimbando coisas que a gente ouviu, que a gente sentiu, que a gente viveu. E a gente está perdendo a originalidade. E isso está adoecendo a humanidade. Muito. Hoje, se a gente olhar um raio de 10 pessoas ao nosso redor, eu não sei se a gente tira 2 que não está tomando medicamento. Ou ansiolítico ou antidepressivo. É verdade. Entende? E isso é um mecanismo de defesa, é uma fuga, porque olhar para si é um processo que dói. Por quê? Porque vai te proporcionar... Vai te confrontar e tu vai ter que fazer escolhas, tu vai ter que tomar decisões. Então, às vezes, permanecer no mesmo lugar é uma zona de conforto, que eu costumo dizer que é um pijama fofinho, uma pantufa quentinha e um cachecol. Então, o processo de autoconhecimento, ele é libertador e ele é natural. Ele não é taxa preta. Só que você tem que querer. Sim. 80% do resultado depende de você dizer assim, estou desconfortável aqui, preciso mudar algo. E aí a gente vai trabalhando o autoconhecimento. Então, isso serve para a liderança dentro das empresas, porque se o dono da empresa não sabe, se ele não tem planejamento estratégico, se ele não sabe onde ele quer chegar, se ele não tem clareza do valor moral, do porquê que a empresa dele existe, como é que ele passa isso para a liderança? Porque se não vem as regras de cima para baixo, a galera monta as regras deles. Exato. E aí o que eu escuto sempre foi assim, não vai mudar, a gente já tentou, não deu certo, né? Então isso fala muito da cultura da empresa, né? A cultura da empresa, eu percebo desde a hora que eu estaciono meu carro na frente. Tá? Olha só. A grama, como é cortada, a parede, a imagem, a organização, a limpeza, a higiene, a mesa do dono. Tudo isso são sinais de como é a cultura, né, dessa empresa. Falando nisso, a gente sabe que existe um processo teu de trabalho, né? Tu falou aí sobre a questão de como tu chegas no ambiente, já percebes, enxergas algumas coisas. Como é que é o teu processo de trabalho, né? Suponhamos que alguém, alguma empresa, enfim, entrou em contato com a Andréa Abreu. Quais são os primeiros passos? O que a mentoria, a jornada de desenvolvimento humano da Andréa vai proporcionar para os líderes daquela empresa, para os profissionais daquela empresa? Tá. Normalmente são 3 trabalhos que a gente faz. Um é a jornada. A jornada, normalmente, é a empresa que já tem RH,
já tem política, já tem onde ela quer chegar, já tem missão, visão, valores. Ela quer treinar a liderança na parte comportamental. Ou ela já tem ISO, ou ela tem objetivos comerciais, e ela quer trabalhar a questão de comunicação não violenta, trabalho em equipe, liderança, cultura, feedback. Então, ela quer melhorar a parte comportamental. Ela já tem uma base, uma estrutura. Ela já tem uma base. Esse é o meu cliente jornada, que eu vou lá uma vez por mês, treino a equipe, eles recebem material antes, pós-treinamento, material de apoio. Esse é o... Tu já tens que são... A Danver é? A Danver é, entendeu? Quais são algumas outras que tu... A Onyx também é nesse formato, a Supermercado Silveira também é nesse formato. E aí eu tenho outros clientes que são mentoria. O que é a mentoria? É quando eu vou lá e reestruturo a empresa na área de recursos humanos. Eles não têm nada. Daí a gente monta todo o plano anual de eventos que vai estar acontecendo, desde projetos sociais, datas comemorativas, os treinamentos e o RH em ação. Então a gente monta tudo que vai acontecer durante o ano inteiro, mês a mês. Quais são os treinamentos, quais são as datas comemorativas, quais são os brindes, comunicação interna. Planejamento anual, todo realmente, planejamento anual. Então, esse é uma mentoria para estruturar uma empresa de RH quando ela não tem recursos humanos. E aí eu tenho outro trabalho que é a mentoria individual, que normalmente eu posso atender o dono da empresa dentro da empresa, ou eu posso atender ele numa outra, né, um local que eu atendo hoje, no individual, na qual não é dentro da empresa. Que daí esse trabalho, esse teu último projeto é para o dono da empresa especificamente. Isso, e não só para quem é dono de empresa, para toda e qualquer pessoa que se sente perdida. Olha só. Que não sabe mais quem eu sou, para onde é que eu vou, eu não sei no que eu sou bom, eu não sei mais se é essa carreira que eu quero. Tem gente perdida, né? Na verdade, isso é o que mais está crescendo. Tanto que a síndrome de burnout, que é a síndrome que está em alta, a gente fala na pandemia, a pandemia isso. Foi o boom, né? E eu costumo falar assim, tem uma parcela da síndrome que é o ambiente que faz, mas tem uma parcela que é o externo também que contribui em você. Influencia. E como a gente está mais tempo dentro do ambiente de trabalho, automaticamente a gente associa que foi o ambiente de trabalho que me adoeceu, né? Mas a pessoa, às vezes, ela não está no lugar certo. Eu vejo muito, Bel, e eu acompanho muitas pessoas que elas têm habilidades. E aí, por ela ter aquela habilidade, aquilo virou uma fonte de renda, mas não é aquilo que ela ama fazer. Então, tem gente que entende de financeiro e está no financeiro, mas ela não ali quer. Pela necessidade, por entender. E aí, como ela faz isso há 10 anos, no currículo dela isso está há 10 anos, e hoje ela ganha o seu 3,5, 5, ela pensa, mas se eu não fizer isso, o que eu vou fazer para me manter financeiramente? Então, ela permanece ali. Só que ela permanece doente, insatisfeita, não gosta mais do que faz, automaticamente transmite isso para as pessoas que estão ao redor dela. Com certeza. E a empresa também colhe esses resultados. Muito bem. Estamos conversando com a psicóloga Andréia Abreu, que hoje trabalha como mentora, proporciona a jornada do desenvolvimento humano. Nós vamos para um intervalo rápido e daqui a pouco o nosso podcast Estúdio 1 volta com muito mais perguntas e um bate-papo muito bacana. Estamos de volta com o nosso podcast Estúdio 1. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Andréia Abreu. E eu já quero introduzir esse segundo bloco do nosso Estúdio 1 com uma frase que eu achei muito interessante ali no portfólio, no currículo da Andréia, que é de Carl Jung. Falei certo, né? Carl Gustav Jung. Jung? Gente, eu sabia, né? Ainda bem que tem alguém que entende da área. Mas a frase é incrível porque ela fala, conheça as teorias, domine as técnicas. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Por que essa frase é tão importante para Andréia Abreu? Porque para mim não importa quem você é em termos de dinheiro, de cargo, de título. Quando tu tá lidando com outro ser humano, é um ser humano. Né? Então, eu não vou mudar o meu tratamento, eu não posso mudar os meus valores morais porque eu estou lidando com alguém que é o dono da empresa e vou mudar os meus valores morais porque eu estou lidando com a moça que faz o café ou qualquer outro né, cargo que tenha uma comparação de peso. Não importa. Né? Então, eu defendo isso. Não esqueça de olhar que é um ser humano. O teu colaborador é um ser humano. Então, eu te falo isso porque, por exemplo, eu já vivi situações de falecer a mãe de um colaborador.
E ele está em Florianópolis e a mãe está no Nordeste. Poxa, o fato dele ir até lá, resolver a questão funeral, viver, né, digerir, resolver as questões do luto, voltar, vai passar do que a CLT diz. E aí eu já vivi em empresa dizer assim, tá, a gente vai descontar o dia a mais, e nós estamos falando de uma exceção. Então, para mim, a mãe não vai morrer de novo, entendeu? Ele não tem outra mãe para morrer novamente. Sim. Então, é um ser humano. Entende? Que está lidando com essa situação nesse momento. Então, eu sempre penso que tem as coisas que são regras gerais, mas tem muito da particularidade do ser humano. Que aí entra a humanidade. Exatamente. Entende? Falando a questão de humanidade, eu falei já no primeiro bloco, quero, né, reiterar, quero lembrar que Andréa Abreu já atendeu mais de 180 empresas, são mais de 5 mil horas de atendimento, porque tem gente que gosta de falar, né, André? 1, 2, 3 dias de conversa para ajeitar a casa. E tem um projeto muito legal, Conexão Feminina, que eu queria que tu falasses um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, porque a mulher, ela é um ser, assim, ó, divino. Porque são tantas coisas para administrar na vida de uma mulher, somada a questão, a gente sabe da questão pessoal, a vida física, às vezes como esportista, às vezes a mulher como mãe, aí tem a esposa, tem a empreendedora, tem 1 milhão de coisas que a mulher faz. E aí chega no meio dessa loucura toda, ela olha para si e pergunta, mas quem eu sou mesmo? Exato. Quem sou eu? O que eu fui chamada para fazer nessa terra? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E vocês resgatam isso nas mulheres. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu comecei esse projeto, na verdade ele nasceu de uma parceria minha com a Flávia. Flávia Zagroba também é psicóloga, é minha amiga, foi minha terapeuta por muito tempo. Eu digo que ela é meu anjo da guarda, minha anja, né? E o que acontece? A gente, tanto no meu processo de autoconhecimento, no meu próprio processo de cura de quem sou eu, quem é a Andréa Abreu, né? Eu sempre tive muito essa coisa da independência. Tem todo o lado bom disso, mas tem o lado que tu perde também um pouco essa parte do feminino, tu perde um pouco essa coisa do tato, da sensibilidade, porque tu tá todo dia preparada para matar o leão e vir com a cabeça dele na bandeja. E então, no meu próprio processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de resgatar quem é a Andréa Abreu, de me permitir ser né, eu na minha originalidade, eu falei para a Flávia, nossa, quantas mulheres estão no mesmo lugares que eu já estive? Pelas conversas, pelos desabafos, e eu venho ficando muito sensitiva, assim, de perceber na fala, no assunto, nos sintomas fisiológicos. Porque eu mesma fui parar na Socimed em Tubarão, né? Então, assim, chega um momento que o corpo te dá sinais de que algo está errado, né? Então, a gente criou Conexão Feminina com essa proposta. Ele aconteceu já uma versão esse ano e vai acontecer uma nova versão agora em outubro. A gente fez um formato fechado, eram 25 mulheres, a gente não divulgou nas redes sociais, justamente para a gente testar a nossa metodologia. Sim. Foi um dia inteiro de conexão, desde café da manhã, almoço, café da tarde. Então, foi um encontro na qual a gente proporcionou, despertou, compartilhou, testemunhou as nossas histórias também, de o quanto a gente é leve, é saudável. Né? Tanto que a nossa música tema é Seja Você. Né? Então, assim, que a gente possa viver essa originalidade, que a gente possa equilibrar essa energia masculina e feminina no dia a dia, na profissão, nos relacionamentos, nos papéis sociais. Então, eu vejo que o Conexão, ele é hoje um projeto nosso muito importante para o mundo, para a humanidade, né? Para as mulheres, principalmente, que estão aí, né, perdidas, doentes, sem saber o que podem fazer para melhorar, se resgatar, né? Então, claro, vai estar acontecendo aí uma nova turma em outubro, já tem data. Então, a gente dessa vez vai divulgar nas redes sociais. Então, ainda mais, né? Uma criadora de conteúdo entre nós. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a participação da Andréa nas redes sociais. Mas citou algo muito importante, Déia, que é a questão da energia masculina e energia feminina, né? A gente percebe hoje que muitas vezes, falando de um relacionamento afetivo, né? Às vezes um casal, ele tá dando certo por quê? Ou porque a mulher, ela possui, porque a mulher... Me corrija se eu estiver errada, né? Porque a gente gosta de ler, mas é tanta informação que umas vezes dá uma bugada. Todos nós temos energia masculina e energia feminina.
O que acontece é que a mulher, automaticamente, por ser mulher, ela tem energia feminina, deve ter energia feminina mais sobressalente que a masculina. Aí um relacionamento hoje ele dá certo muitas vezes por quê? Porque ou a mulher ela tem essa energia feminina, né, mais acentuada e o homem é masculina, e aí, ok. Ou é o contrário, a mulher tem energia masculina muito intensa e o homem tem energia feminina mais... Ele perdeu a essência da energia masculina porque a mulher ela foi se agigantando dentro do lar, dentro de casa, e de repente houve ali um descompasso. Isso. O que tu acha que leva essas situações? Por que as mulheres hoje são muito energia masculina? Elas têm muito essa coisa da força, do chegar, do fazer acontecer. Quais são os fatores que tu achas que levam a mulher a esse lugar? A independência, né? A revolução feminina, ela deu muita autonomia para a mulher, desde a gente ter direito ao voto, hoje a gente pode estar em todas as profissões. Só que o que eu vejo? Eu já fui uma defensora de... Meu Deus, as mulheres podem estar em todos os lugares. Só que o que eu reconheço hoje, sabe, Bela? A gente pode estar em todos os lugares, porém a gente não deixou de fazer o que a gente fazia. Então, a mulher continua sendo a mãe, a esposa, a que o filho vai recorrer. Então, assim, é ela que tem o tato, é ela que tem o detalhe, é ela que tem a sensibilidade. Ela que dá o colo, aquela coisa toda do sentimento, né? E aí, quando você fica muito na energia masculina, como equilibrar isso? Né? Então, assim, alguém está no lugar errado. Então, a probabilidade de dar certo é muito menor num relacionamento. Sim. Porque a mulher, ela deseja ser protegida, acolhida, ela quer estar num papel... Apesar de tudo isso, é uma coisa interna. É Exato. muito da mulher isso, né? E o que acontece? Quando a gente está muito no papel do masculino, muito não tô nem aí, não dependo de ninguém, não quero ajuda de ninguém, isso te adoece de alguma forma. Sim. Porque você não está no seu papel correto. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu tenho que estar sempre me policiando, porque realmente, por mim, eu troco o pneu do carro, vou calibrar o pneu. Troca a luz, faz uma instalação nova, coisa assim. Deixar eu tocar a escada em cima do telhado, mexendo em alguma coisa. E aí não tem a ver com opção sexual, tem a ver com energia masculina e energia feminina que a gente está falando, né? Então, hoje eu vejo que quanto mais eu trabalho esse meu lado, mais eu contribuo na vida de outras mulheres, mais eu contribuo na minha saúde física, mental, espiritual. Melhor eu sou como mãe, mais exemplo de mulher eu sou para o Pedro, porque a gente é fruto dos nossos pais. A gente se modela em algum lugar. E a gente se modela em que a gente sente mais segurança. Eu converso muito com amigas e tem gente que se referencia muito na mãe, se referencia muito no pai. E eu lembro de uma cena de criança que me marca muito e eu comento isso com as minhas irmãs e isso não é tão marcante para elas, mas foi para mim. Minha mãe era doméstica e meu pai era pedreiro. Então, quando eles casaram, a mãe não trabalhou mais fora e ficou dependente do pai. Então, a mãe pedia dinheiro pro pai para tudo. E ele nunca negou dinheiro a ela e ele nunca deu menos do que ela pedia, sempre a mais. Então, não era esse o problema. Para mim, é que ela pedia e ele não usava carteira. Meu pai usava talão de cheque com tudo dentro, dobrava o cheque e botava no bolso da frente. Então, ela dizia, Beto, preciso de dinheiro para que as meninas tenham aniversário. Beto, preciso de dinheiro porque as meninas têm que comprar tênis para as meninas. E eu nunca vi no meu pai uma reação de negar ou de dar. Se ela falasse que era R$50, com certeza ele daria 100. Se ele falasse que é 100, ele daria 150. Ele sempre iria dar a mais. Só que eu olhava aquela cena e dizia assim, eu quero ser quem bota a mão no bolso. Eu não quero ser quem peça. De pequena já. De pequena. Por quê? Porque eu sempre fui muito independente. Eu não queria depender de alguém. Né? Então, eu fui fazendo todo um movimento. Então, entende que a gente se modela em algum lugar. Sim. E aí eu fui fazendo todo um movimento. Hoje eu tô com 42 anos. E eu fui fazendo todo um movimento de uma vida inteira para ser independente, para não depender de ninguém. Eu comecei a fazer Muay Thai, que a gente vai falar de esporte, e me chamou a atenção que o meu professor falou, né? O meu instrutor falou, qual é o teu medo? Eu falei, depender de alguém. Entende? Não foi assim, medo de morrer, medo de perder alguém, medo nanã. Falei pra ele, eu tenho medo de depender de alguém, de ficar dependente de alguém. Né? De não ter condição de ter o livre-arbítrio de escolher, quero levantar, quero comer, quero me limpar, quero tomar banho. Eu acho que esse é o meu maior medo. E isso vem te acompanhando, como tu falou, desde a infância. Exato. Então, foi todo um processo que te trouxe até onde tu estás hoje. Tanto que a profissão hoje, o teu trabalho, a tua área profissional, ela realmente te dá essa liberdade, te dá essa autonomia.
Inclusive, no material da Andréia tem as conquistas, né? Quais são as conquistas que a Andréia conseguiu trabalhando onde ela está trabalhando hoje. Exato. Essa independência também de... que muitas pessoas hoje elas estão sobrecarregadas com a questão da responsabilidade com o horário de entrar, de sair, de voltar, e regras, e isso e aquilo. E tu, desde a tua infância, então, já vem trabalhando para ser essa mulher independente. Isso é muito engraçado, porque eu sempre trabalhei em 2 lugares. Então, quando alguém fala assim, quando alguém vê a minha agenda do Google, fala assim, como é que tu dá conta disso? Mas eu já arranquei assim. Eu já trabalhei em 2 lugares. Eu trabalhava no Boticário, mas eu pintava para ter uma outra renda. Eu fazia bijuteria, eu costurava, eu sempre, né, foi fazia... super ativa profissionalmente. Só que o que eu vejo que as pessoas hoje não têm essa consciência de que tudo isso, ela foi né, essas tuas atividades, as tuas ações, elas foram te moldando. E vai chegando um momento que a gente não vai mais reconhecendo de onde é que veio isso. Então, o legal da mentoria individual, do autoconhecimento, isso pode acontecer no Conexão Feminina, isso pode acontecer na jornada coletiva ou na mentoria individual, é quando tu para, Bel, e diz assim, mas quem eu sou? Quais são os meus sentimentos primários? No que eu sou bom? Porque a gente normalmente quer ser bom naquilo que a gente não é bom, por comparação. Então, quando tu assume, quando tu diz assim, não, eu vou pegar o leme do meu barco e eu sou boa aqui, eu vou usar o que eu tenho de bom a meu favor. Tem uma frase de Tony Robbins que diz, eu posso ter o dobro da performance pela metade do esforço. É quando eu pego o meu caiaque e eu vou nadando na correnteza a meu favor, naquilo que eu sou boa. Sim. Então, o autoconhecimento é essa saúde, que vai te dar saúde física. Por isso que o meu lema é saúde física, mental, espiritual e financeira é uma consequência. Saúde física porque tem gente que faz crossfit, eu tentei, não combinou comigo. Você tem que saber o que combina contigo. Conhecer, aí entra o conhecimento, o autoconhecimento, entendeu? Né? Qual é o esporte que você vai praticar? Quais são os teus sentimentos primários? Por exemplo, eu fui para o Muay Thai, hoje eu faço academia, participo de corridas, tô no Muay Thai porque eu tenho consciência que um dos meus sentimentos primários é raiva, porque sentimento é igual cor primária, tem nome e tem uma importância. Se você misturar o branco com o preto, vai ficar cinza. Então, os sentimentos misturados também podem gerar outro sentimento. O que está comum hoje na sociedade é a gente usar um umbrelone de dizer que estou estressado. Estou estressado, estou atucanado, estou esgotado. Isso é o resultado de outros sentimentos. De outros sentimentos. Olha que interessante isso. Entendeu? Isso é uma misturinha, entende? De sentimentos. Mas qual é a clareza? Porque a gente não foi educado, né? Eu acho que você, eu e quem está nos ouvindo, quando caía e ralava o joelho ou chorava, o que a gente escutava? Não chora ou vai passar. Não nos foi educado dizer o que você está sentindo. Olha só. Qual é o nome desse sentimento? Porque alegria é um sentimento, tristeza é um sentimento, raiva é um sentimento, frustração é um sentimento. E cada sentimento te leva para uma reação fisiológica. E se eu não tenho consciência de nada disso, Bel, o corpo vai dar sinais. Então, quando alguém chega perto de mim e fala, ah, não, eu tô com a boca assim estourada pelo vento sul. Eu falo, tudo agora é o vento sul. É o vento sul, é porque esfriou, é porque tá quente, é a comida... Eu já vivi isso. Então, eu costumo dizer muito, sabe, Bel, que eu não defendo e eu não falo aquilo que eu li. Eu também sou meu próprio laboratório. Claro. Eu amo as tuas vivências. arrancar cascãozinho de ferida, correr aguinha e cicatrizar de novo. Porque eu tô no processo. E eu quero continuar evoluindo sempre, porque... E o teu processo ajuda outras pessoas a se curarem, né? Exato. É isso, é sobre isso. Exato. Né? E hoje, assim, uma das coisas que eu perdi o medo é o medo de se expor. A Andréia de antes tinha muito medo do julgamento do outro. A Andréia de hoje, FDS, para o que os outros pensam e falam a meu respeito. O que importa é quem eu sei que eu sou. E quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu sei quem eu sou. Sim. E eu não preciso mais querer agradar ninguém. E aí foi onde eu me encorajei para fazer os vídeos. E hoje eu venho, né, trabalhando com isso. A gente, né? Quando eu conversei com o pessoal aqui da TV, eles me disseram assim, tem algumas pessoas muito legais que a gente gostaria de entrevistar e tal. O André Abreu, eu falei, amo, vai ser incrível.
Porque ela é um furacão. Aí a gente intitulou de furacão. Furacão. Por quê? Porque ela está revolucionando as redes sociais com o material que ela tem produzido. E eu acho isso também muito legal. Porque a gente percebe... Eu conheci a Andréia há pouco tempo, mas eu já percebi que houve uma super evolução no que diz respeito a se expor nas redes sociais. E é tão gostoso ver que tu faz esse teu trabalho nas redes sociais, só que tu te permite estar num dia que tu não tá afim. E tu fala, eu não estou afim de gravar. Por que eu fui inventar esse negócio de Reel? Por que eu fui inventar esse negócio de rede social? Porque essa é você. Exato. Essa é quem você é. Eu acho isso muito importante. Por que tu vê a rede social hoje como algo tão importante, principalmente no teu nicho de trabalho? Porque eu consigo mostrar a minha originalidade. Essa sou eu. O dia que eu tenho que gravar Reels, eu fiz um vídeo falando, meu Deus, que inferno, pra que eu inventei isso? E se eu não vou... E eu vou te contar maior. Naquele dia, não saiu o som. Tu tá brincando? Não, eu não tô brincando ainda. Vou fazer um meme com relação a isso. Mandei pra menina do marketing, ela falou, Déia, não tem som. Eu falei, não pode ser. Justo hoje? Falei, não pode ser. Não teve som naquele dia. E eu gravei vários, o que ficou bom, mandei pra ela e sumiu o som. Gente. Sumiu, por algum motivo sumiu. Mas o que eu vejo, sabe, Bel? É um meio de comunicação de eu provocar as pessoas do que é gestão de pessoas. E quando eu comecei a gravar, eu disse, eu não vou conseguir ser o que o padrão pede. Eu falei, eu tenho que ser Andréia, eu tenho que ser Andréia. E aí um dia eu falei, como é que eu começo? Eu começo como começam comigo. As pessoas falam, Andréia, e é assim que eu começo os vídeos. Andréia, olha só, eu tô com um problema na minha empresa. Tem muito conflito. Ou então, Andréia, eu tenho muita rotatividade. Andréia, eu não acho alguém para trabalhar. Andréia, tem muita insatisfação. Então, eu falei, peraí, vou começar É isso. por aí. Então, os primeiros vídeos, hoje, eu até busco, às vezes, uma abordagem diferente. Mas é muito comum eu citar o meu próprio nome dentro do vídeo, porque é real, é assim que acontece. Exato. O que acontece. Isso é muito, muito interessante, porque dentro do Insta da Andréia, do Instagram da Andréia, ela abrange muito conteúdo dentro do nicho dela, que é a parte de desenvolvimento humano. Ela fala sobre feedbacks, ela fala sobre vários assuntos. E a gente percebe que existe essa Andréia que a gente conhece fora dos microfones aqui no Estúdio 1. Essa Andréia é a mesma Andréia que tá lá nas redes sociais. Então, a gente percebeu que houve essa evolução, essa quebra de paradigmas. Então, o teu medo inicial de entrar nas redes sociais e se expor era o medo do julgamento alheio. O medo de muita gente, na verdade. Não, e o medo de errar na língua portuguesa, que eu sempre deixei a desejar. Então, eu falava, vão me corrigir, eu vou falar uma palavra errada, vai sair. Eu vou ficar mal depois. Eu vou ficar mal. Vou parar de querer fazer. Alguém vai fazer algum comentário. Eu morria de medo. Tanto que um dos primeiros vídeos, eu acho que foi, porque não faz muito tempo. Numa imersão eu já participei de imersão com o Tony Robbins, que, Tony Robbins esteve no Rio de Janeiro, e a gente estava lá em 12 mil pessoas. Já participei de imersão com o Paulo Vieira, do Método 6, e já participei com o Angel Carvalho. Mas final do ano, quando eu fiz o Protagon, eu já fiz o Protagon 2 vezes agora. Fiz final do ano e fiz agora. No final do ano, tem uma atividade... Em Balneário Camboriú? Vai ter em Balneário. Vai ter em Balneário, né? Aconteceu no Centro-Sul. Ah, tá. Tem uma dinâmica que a gente fala das nossas crenças que nos limitam, né? Das nossas amarras. Essa é a palavra que ele usa. E nessa atividade em dezembro, nós estamos falando agora, não fazem 8 meses, 9 meses. E eu falei, eu quero soltar as amarras do medo do julgamento do outro. Eu quero ser eu, não importa como eu vou falar, que roupa que eu vou estar. Tanto que eu já fiz brincadeira de caixa de pergunta com vídeo meu ironizando. Eu ironizo das coisas que acontecem comigo mesmo e tá tudo certo. Sim. E aí, a partir dali, eu comecei a gravar. Mas o primeiro que eu gravei, eu lembro que várias amigas ou pessoas vieram no direct e falaram, parceira, que eu sou... Parceira é um sobrenome, né? Parceira é um sobrenome. Eu amo. E aí, parceira, tu tá muito séria. E isso eu gravei o Reels e eu fui pra Tubarão, que eu tinha um cliente lá. Parceira, tu tá muito séria. Parceira, tu tá rígida. Parceira, tu tem que ser mais natural. Parceira... Olha, umas 12 mensagens no direct. Mas eu cheguei em Tubarão e falei, não é possível.
eu parei o carro e gravei um outro Reels falando, olha só, já gravou Reels? Não gravou Reels? Então, não tem noção o que é. Eu ainda falei assim, eu encharquei as axilas pra não dizer sovaco. E assim eu baixei Pronto, o isso, verbo. aí veio. E aí ali eu falei, daí aquilo virou, acho que é um dos vídeos bem assistido. Viralizou a minha indignação com as críticas com relação aos vídeos. Mas aquilo me libertou. Sim. Entende? De dizer assim, tá me criticando, mas tu faz Reels? Tu grava Reels? Sabe a dificuldade Isso que é difícil, gente. Entende? Então, hoje eu digo que assim, hoje eu faço brincando. Hoje, dá vontade, eu ligo a câmera e faço uma brincadeira. Ou Isso. Entendeu? Hoje eu vejo que é natural. E é por isso que a gente tem conhecido muito o trabalho dela através da internet, tá, gente? Andréia não é só sobre trabalho, né? Não. A Andréia não vive, gente, um looping de trabalho eterno. Ela tem muitos esportes aos quais ela se dedica. O que eu mais conheço, o que eu mais vejo a Andréia praticando, que eu ouvi vários relatos, é correr, é a corrida. Eu sei que ela é apaixonada por corrida, mas aí tem Muay Thai, tem outros esportes também. A importância dos esportes na tua vida também, por estar em um ambiente de trabalho, por estar nesse nicho, que é um nicho que suga muito, que toma muito da Andréia, e aí pegar essa energia toda, e aí tem mais uns esportes aí para praticar, para a gente dar uma... né? A importância do equilíbrio do trabalho com as atividades físicas na tua vida e o que tu tens para falar para as pessoas também, né? Exato. A corrida, ela entrou na minha vida, Bel, para me mostrar que o feito é melhor do que um perfeito engavetado. Porque eu dizia, eu não consigo correr uma quadra, eu não tenho fôlego, eu não levo jeito, eu não tenho ritmo, não tenho tênis bom, eu tenho joanetes. Só desculpas. Então, hoje eu sou aquela que entro no site Corridas Santa Catarina, faço a minha inscrição, imprimo o boleto, pago e digo, fui. E várias corridas eu já fui sozinha. Porque é um compromisso meu comigo mesma. De concluir uma prova, de fazer o meu tempo, de ter uma tribo, de estar na multidão. Isso me fez me apaixonar por... cores, roupas coloridas, tênis coloridos, corta-vento. Com a corrida? Com a corrida. Olha Foi só. a corrida. A corrida foi o que me despertou. Então, assim, hoje a corrida... Eu não tenho uma corrida como um esporte de competição. Pra mim, a corrida eu dei o meu nome, eu me comprometi, eu vou ir lá e vou concluir. Disciplina. Tu esteve na Corrida das Bruxas, que fala? Tu foi sozinha nessa? Foi eu e a Karine. Eu acompanhei um pouco, gente. E algumas corridas, elas são bem desafiadoras, Sim, né? eu já chorei em corrida. De dizer, inferno, por que eu tô aqui? Por que eu dei meu nome pra vir pra esse lugar? Porque ela é assim, gente. Ela não se contenta com uma corrida assim, uma linha reta, uma coisa assim. Não, ela quer o quê? Costão. Ela quer pedra. Uma coisa assim. A mulher gosta do desafio, né? Essa história de chorar aí, o que aconteceu? Porque foi a Corrida das Bruxas do ano passado. Tava chovendo, frio, mas chovendo, muita chuva. Foi em quando? Em que época? Foi em agosto do ano passado. Esse ano foi em julho e ano passado foi em agosto. E aí tava chovendo muito, muito frio. E aí eu fui um dia antes, dormi no hotel em Floripa. A Deia, uma amiga minha, foi comigo. Porque também a Andréia na minha vida tem um monte. Isso deve ser uma luz de Deus, por algum motivo, algum propósito. Foi eu e a Deia. E aí assim, eu cheguei lá e falei, eu não acredito que eu vou ter que sair correndo na chuva já. E aí eu saí correndo na chuva, só porque eu não conhecia o caminho. E quando chegou da metade pra frente, eu não tinha mais fôlego, eu não tinha mais força, era muita subida. Eu comecei a andar e aí eu comecei a chorar, porque eu me arrependi. Me arrependi de ter feito a inscrição, de estar ali. E aí, daqui a pouco, começou a descida e aí eu falei, por que eu tô chorando? Sabe assim? Enxuga a lágrima, André, limpa o ranho. Vai, porque tu vai concluir essa prova... Tu tá aqui por um propósito, tu já passou por situações muito mais difíceis na vida, sabe assim... Aquelas frases motivacionais que vêm, né? E assim, né, Bel, eu e o Papai do Céu, a gente tem uma conexão muito forte. Ele é meu parceiro em todos os lugares, em todos os momentos. Eu não sou uma pessoa sou católica por religião, eu não tenho rituais, eu não tenho o hábito de fazer o terço. As doutrinas ali, né? Isso, eu tenho uma amiga que tu conhece muito, a Mari, que briga comigo, mas... Linda, te amo.
Mas a minha forma de me conectar com Deus é o meu jeito. Então, eu escrevo cartas para Deus, eu converso com Deus, eu vejo Ele na natureza, na música, nos detalhes. Então, é do meu jeito. E é isso que eu acredito. Seja você. Esse é o meu jeito de conectar com Ele. Naquele momento, é como se dissesse assim, ó, filha, vai. Eu já te dei desafios maiores, entende? Então, a corrida hoje, para mim, ela serve para isso. Missão dada é missão cumprida. E aí, o Muay Thai, a musculação é porque não tem como fugir, né? A musculação é uma necessidade básica, sim. né? Depois de uma mas certa até idade... mesmo para a prática da corrida é importante tu fortalecer, tu, né, fortificar ali os músculos. Nem é só por causa da idade, não, que ela nem tá assim tão... Ana, tá maravilhosa. Mas ajuda. Ajuda muito. E aí o Muay Thai, ele veio porque eu também venho desenvolvendo muito essa questão de quais são os nossos sentimentos primários reprimidos. Porque todo mundo lida, quando a gente fala assim, todo mundo lida, quem nunca ouviu falar sobre isso vai agora me crucificar. Mas a gente lida com a dor da rejeição, ou do abandono, ou da traição. Toda criança viveu isso. Não sou eu, Andréia, são os pesquisadores da psicologia, é ciência, não é achismo, né? E então eu entendi que eu tenho um sentimento de raiva que eu sempre reprimi. Olha só. E quando eu sinto raiva, eu não sinto raiva de gritar, falar, morder, jogar. Cada um sente raiva e tem uma reação fisiológica de um jeito. Ela tá bem calminha, gente. Quando sinto raiva, eu sinto vontade de bater. E aí eu falei, ok, como extravasar? Como extravasar essa raiva, né? Precisa exteriorizar isso, né? E aí o Muay Thai entrou na minha... Eu falei, cara, eu vou fazer Muay Thai. Só que quando eu comecei as primeiras aulas, faz um mês que eu tô no Muay Thai, eu já entendi que era muito mais do que liberar raiva. É um esporte que me provoca o ataque e defesa. Porque assim, Bel, eu também sou atacada. Né? Você escolher uma carreira na qual tu tem autonomia, tu lida com muitas empresas... Tu é mulher. E isso é uma das coisas que eu comento. Tony Robbins é homem? Eu já sei que para, Angel né? Carvalho é homem, Paulo Vieira é homem. Tem as esposas, mas eu sou eu. Né? Então, tem todo o lado que eu me orgulho disso, mas tem o lado que é órfão, né? Tem momentos que tu diz, tá, e o que eu faço com isso agora? Sou precursora de uma coisa, sou mulher, tô aqui, dei minha cara a tapa, mas... E aí? Então, assim, todas essas minhas atividades, né? E eu tenho também a fumaça, que é a minha égua. Meu esporte primeiro sempre foi rodeio, né? Que já é um esporte de força, energia masculina, né? Só que hoje a fumaça é o nome da minha égua, né? Hoje a minha conexão com a fumaça quando eu estou com ela, eu não consigo pensar em outra coisa. Olha só. Então, ela é hoje uma terapia cognitiva, comportamental entre eu e ela, assim. Porque como eu fico, às vezes, um tempo sem montar nela, quando eu vou, tudo que ela quer é me botar no chão. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro conectada com ela pra eu não cair, pra ela não me derrubar. Sério? Né? Não, ela é uma égua crioula, ela é uma égua forte, ela é uma égua, né, com muita energia. Então, a fumaça, quando eu quero, assim, eu não quero pensar em nada, eu tenho que andar com ela, porque daí é eu e ela. Então, assim, eu ando a cavalo, eu participo de corrida, eu faço Muay Thai, eu adoro caminhar. E se tem uma outra coisa que eu faço na vida que hoje eu valorizo muito, são as amizades. Né? Então, assim, sempre que eu posso, graças a Deus, eu me considero uma pessoa com muitos amigos, muitas amigas, muito apoio. De verdade. De verdade. Aquelas com quem tu sabe que tu pode contar. Exato. Né? E isso, então, torna a Andréia essa mulher incrível que ela é. Pra gente encerrar nossa entrevista aqui no Estúdio 1, eu quero que a Andréia, né, até pra quem tá nos acompanhando, indique profissionais, pessoas que trabalham nessa área, que tem livros ou que tem documentários, materiais, para que a gente possa também se alimentar. A gente quer se alimentar da mesma fonte que essa mulher se alimenta, gente, porque ela tá incrível, né? Suas inspirações, né? Eu tenho um livro que eu recomendo para todo mundo, que são As 5 Linguagens do Amor. Gary Chapman, né? Porque, assim, isso é
é um passo importante no autoconhecimento, porque as 5 linguagens do amor, ela te mostra qual é a tua linguagem de amar e automaticamente como que você deseja ser amada. E o óbvio precisa ser dito, né? Gente, olha só, isso é muito importante. É muito importante. É muito importante para relações de pai e filhos, de relacionamentos, de amigos, de empresa, né? Eu já vi empresa dar um presente e o colaborador queria dinheiro. E já vi empresa dar dinheiro e o colaborador queria presente. Então, Ou queria uma palavra de afirmação, tipo, poxa. exato, né? Então, assim, entende que isso serve para tudo, Verdade. né? Então, As 5 Linguagens do Amor, ele é um livro que eu vejo que serve para ambiente corporativo, pessoal, espiritual, né? Religioso, atividade física, as academias. Todo mundo deveria ler esse livro porque ele realmente ele te dá muito know-how. Primeiro, você saber. E segundo, quando você sabe, você reconhece quando o outro te deu um gesto de amor, tu consegue identificar qual é a linguagem. Sim, né? sim. Então, esse é um livro que eu super recomendo. Tem outro livro que eu gosto muito, que Pense e Enriqueça, né? De Napoleão Hill. Então, é um livro também muito legal, porque ele fala, né? O Pense e Enriqueça, ele te mostra que você... Eu escuto muito as pessoas falar assim, eu queria ganhar o dobro, mas parece que é impossível. É que quando você não tem noção de quem é você se contenta e se conforma com, às vezes, um cargo, um trabalho e um salário. A tua mente te aprisiona ali naquele lugar, Isso aí, essa palavra é muito importante. Eu costumo dizer que eu tenho muitos empresários, eles estão, na verdade, encarcerados, né? No próprio papel de empresário. Né? E isso não é vida de empresário. Né? Não adianta. É como se tivesse cercas elétricas ali te barrando, te limitando. Né? Então, são 2 livros que eu super recomendo. Se as pessoas, né, conseguirem ler esses 2 livros, já é um grande passo. Né? E aí vocês encontram a Andréa na rua e falem, eu tô lendo tal livro, tu indicou no Estúdio 1, ou manda um direct pra ela, né? O Insta dela vai estar aqui pra vocês. Ideia, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Fiquei muito feliz com a presença aqui. E eu que agradeço. Já era muito desejada entre nós essa entrevista e a gente deseja muito sucesso. Eu sei que tu vai ser precursora de muitas outras coisas como mulher, como nativa, porque ela é nativa. E, enfim, tudo de bom na tua vida. E a gente se encontra numa parte 2 do Estúdio 1 futuramente. Se Deus quiser. Obrigado, Bel. Obrigado de coração. Obrigado pelo espaço, a oportunidade. Para mim é uma honra, é um orgulho, é mais um degrau, né, estar aqui, compartilhar minha história, minha experiência. E se de alguma forma, né, o que eu falei, o que eu vivi, o que eu senti até aqui contribui na vida do outro, isso para mim faz valer a frase de Jung, né? Então, acho que aprendemos muito. Nada é por acaso. Esse foi mais um Estúdio 1, seu podcast. Eu sou Bel Cristina e hoje eu entrevistei a psicóloga Andréa Abreu. Até o próximo. Tchau, tchau.